Muito bem, estamos realizando mais uma videoaula. Dessa vez trataremos de um conteúdo de estatística muito interessante chamado de coeficiente de correlação de Pearson. Então, vejamos o que é o coeficiente de correlação de Pearson, para que ele serve e de que forma nós calculamos este coeficiente de correlação. Bom, contrariamente ao que muitos pensam, o coeficiente de correlação de Pearson é algo muito fácil de se entender e também muito simples de ser calculado. Aqui nós encontramos que o coeficiente de Pearson, a maneira como se calcula, ela é dada por x menos x. Muito bem, vejamos então o que é este coeficiente. Bom, temos aqui a seguinte descrição que diz: em estatística descritiva, o coeficiente de correlação de Pearson, também chamado de coeficiente de relação produto-momento, ou simplesmente, aqui se parece um P, mas na realidade é ρ de Pearson, mede o grau de correlação e a direção dessa correlação, se positiva ou negativa, entre duas variáveis de escala métrica, intervalar ou de rácio, razão. Bom, enfim, o que isso está querendo dizer? O coeficiente, ele é uma medida de ajuste e ele vai dar para a gente o grau da medida da relação, da associação linear entre duas variáveis. Entre outras palavras, estamos falando de ajustamento linear de duas variáveis como x e y. Este coeficiente, quando calculado, ele vai nos fornecer um resultado, e este resultado ele está localizado dentro de uma escala de valores entre -1 e 1. O que isso significa? Significa que este valor desse coeficiente ele pode assumir um resultado tanto positivo como negativo, e até mesmo um resultado neutro quando este valor for igual a zero, se bem que isso é muito difícil. Tá? E também é muito difícil que ocorra um coeficiente igual a 1 ou também igual a -1. Geralmente ele vai dar um resultado ou positivo ou negativo que fica entre 1 e -1. Então, entre outras palavras, este coeficiente ele vai nos dar uma medida de relação, como uma variável x ela está se relacionando com uma variável y, como uma variável x, que é uma variável ação, ela está se relacionando com a sua respectiva variável resposta, ou seja, y é uma função de x. Então o ideal é irmos para um exemplo. Eu tenho aqui dois exemplos que eu criei. Eu tenho aqui a altura e o peso. A altura e o peso de 13 pessoas. Certo? Aqui temos que para a altura de 1,92 temos um peso de 105 kg. A altura de 1,87 temos 98 kg. E assim sucessivamente. Aqui eu trabalhei com as diferenças entre a altura e as diferenças do peso. De que maneira? Eu peguei aqui eu tenho menos 3%. Eu peguei esta altura menos esta altura dividido por essa altura e depois eu transformei em percentual, para mim saber qual que é a diferença entre cada valor aqui e qual que é a diferença entre cada valor do peso, isso em termos de percentual. Por que eu fiz isso? Porque se nós for traçarmos um gráfico para esses valores aqui, desses dados originais, tanto da altura como do peso, olhem só o que vai sair. Vai sair um gráfico dessa maneira. Por que dessa maneira? Porque aqui nós temos, por exemplo, a altura 1,92 e para peso nós temos 105
o valor de 105, ou seja, são valores muito longe, são valores muito distantes, então não dá para a gente verificar uma relação direta, visualmente falando, por meio de um gráfico, quando trabalhamos com dados dessa maneira, a menos que esses valores fossem parecidos, ou seja, ao invés de 105 nós tivéssemos 1,5. Como nós temos uma diferença entre 1,92 e 105, então é melhor nesse caso nós trabalharmos com diferenças. Quando a gente trabalha com diferenças, aí sim é possível a gente visualizar esse comportamento aqui por meio de um gráfico. E aqui está um gráfico que eu tracei da altura e do peso em termos de diferenças. E o que nós observamos? Nós observamos que tanto a altura como o peso dessas pessoas, elas caminham para direções, para as mesmas direções. A gente começa com uma diferença de menos 3% para a altura e menos 7% para o peso, como está aqui, menos 3% e menos 7%. E depois, continuando as diferenças, o peso cai, a altura cai, estamos vendo aqui na direção para baixo, depois o peso sobe, a altura sobe, peso cai, altura cai, peso sobe, altura sobe, e assim por diante. Então nós vemos aqui um comportamento análogo entre o peso e a altura. Nós vemos que tanto o peso como a altura estão caminhando para a mesma direção. Então nós podemos dizer aqui que existe uma correlação entre peso e altura, ou seja, existe uma associação linear entre essas duas variáveis de forma direta. Por quê? Porque quando a altura cai, o peso também cai. Quando a altura sobe, o peso também sobe. Entre outras palavras, peso e altura estão caminhando para a mesma direção, muito embora com taxas de crescimento diferentes. Muito embora em taxas percentuais diferentes, como a gente pode observar, por exemplo, aqui entre 31% para o peso e 7% para a altura, entre 39% para o peso e entre 12% para a altura. Mas enfim, o que é interessante a gente verificar é que altura e peso estão caminhando para a mesma direção, o que sobe, que desce, e assim por diante. Então, calculando esse coeficiente de correlação de Pearson entre peso e altura, eu tenho aqui, vou apagar aqui e fazer novamente. Aqui no Excel é muito simples de calcularmos, basta colocarmos aqui igual e escrevemos correl, e aí selecionarmos o conjunto de variáveis. Primeiro que a variável altura, colocamos ponto e vírgula, e agora a variável peso, e fechamos o parênteses. Então nós temos 0,8, 0,98. Se colocarmos isso em termos percentuais, nós temos que há um ajustamento linear entre as variáveis altura e peso na magnitude de 98,53%. Dá para calcularmos também escrevendo da seguinte maneira: Pearson, e selecionarmos novamente o mesmo conjunto de valores. Fechamos o parênteses e temos aí o mesmo valor, colocando então na forma percentual, duas casas, exatamente o mesmo valor. Partimos então para um outro exemplo. Este exemplo eu criei da seguinte maneira: eu coloquei um quadro. Nesse quadro eu fiz uma simulação com o comportamento de 14 pessoas diferentes, tá? Pela demanda do sorvete em uma sorveteria, em uma determinada sorveteria, com vários preços partindo de R$1 até R$ 4,50 o quilo do sorvete, tá? São valores fictícios, são pessoas fictícias, e coloquei aqui uma renda que cada uma dessas pessoas tem disponível por mês
para gastar com sorvete e alguma outra coisa a mais. Então, por exemplo, o Aleccar, a um preço de R$1, ele consome 1 kg de sorvete, ao preço de R$1 aliás, ele consome 2 kg de sorvete, a um preço de R$1,80 ele consome 2 kg, a R$2,20 ele continua consumindo 2 kg, a R$2,70 ele continua consumindo 2 kg, mas quando sobe para R$3, ele já consome 1 kg, R$3,40 1 kg, R$3,80 1 kg, mas quando sobe para R$4,20 ele já não consome mais nada. Mas ele tem R$8. Significa que esses R$8 ele não dispõe para gastar totalmente em sorvete, ele dispõe para gastar com outras coisas também. E da mesma forma, fizemos para as outras pessoas, para a Maria, para o Felipe, que com cada valor diferente para o preço do quilo do sorvete, com rendas diferentes, ou seja, são vários fatores que temos que considerar. Temos que considerar que as pessoas têm rendas diferentes, temos que considerar o fator psicológico, ou seja, até que valor ela está disposta a pagar o quilo do sorvete. Temos que considerar que esta renda ela é disponível não somente para o consumo de sorvete, mas para o consumo de um outro bem simultaneamente, como por exemplo refrigerantes. São vários fatores que temos que considerar, tá? Então aqui nós temos a demanda total, onde considerou-se a soma de todas as demandas por sorvete de todas as pessoas para cada para cada preço diferente do quilo do sorvete, tá? Por que isso? Porque a partir daqui nós temos condições de construir uma curva de demanda por sorvete com base em cada preço do quilo do sorvete. Aqui nós temos o valor médio de X, que é dado pela média aritmética simples de todos os valores do preço do quilo do sorvete, tá? Então a média entre 1 e 4,50, R$ 2,76. E nós temos também o valor médio de X, tá? Que vai nos dar o consumo médio de sorvete por todas as pessoas aqui. E esse consumo médio é da ordem de 24,90 kg. Por que eu fiz tudo isso? Para que tenhamos condições de calcular o valor do coeficiente de Pearson. E agora nós voltamos lá para a fórmula para ver como calculamos. Como é que chegamos então àquele valor daquele coeficiente? Nós temos aqui, parece um P, mas eu já falei, é uma letra grega chamada Rho, que é igual ao quociente do produto da diferença do valor de X, ou seja, de cada valor do preço do sorvete, menos o seu respectivo valor médio, multiplicado pela somatória dos valores de Y, ou seja, da demanda total de sorvete, menos o seu respectivo valor médio, dividido então pelas raízes do produto das diferenças entre x menos x médio e y menos x menos y médio, tudo isso elevado ao quadrado, tá? Então essa primeira parte aqui é o nosso divisor aqui, nós chamamos de covariância entre x e entre y. Mas por que covariância? O que significa covariância? É uma palavra que significa variação junta ou variação simultânea. Variância de variância mesmo, e co significa junto, simultâneo. Ou seja, são as duas variáveis x e y que variam simultaneamente ao mesmo tempo, por isso chamamos de covariância, tá? X menos x médio é a diferença entre x e x médio. Y menos y médio é a diferença entre y menos o seu valor médio. Para que fique mais fácil o entendimento, vamos verificar. Nós temos alguns sites que calculam esse coeficiente de correlação de Pearson, sites de estatística geral,
que fazem vários tipos de cálculos de estatística. Um que eu gosto muito é esse aqui, este primeiro aqui. Nós vamos selecionar esses valores e nós vamos pedir para o site calcular o coeficiente de correlação de Pearson e traçar o gráfico, que é um gráfico linear, um gráfico de dispersão. Nós clicamos aqui, aqui está a fórmula do coeficiente de Pearson, que é esta mesma que vimos aqui. A diferença é que lá ele trocou esta letra aqui por um R, mas é a mesma coisa. Então nós clicamos aqui em Take Me to Calculator. Aguardamos até abrir. Pronto. Retornamos à tabela. Copiamos os valores de x, somente os valores. A variável não, x, valores. E agora os valores de y. Nós colocamos aqui. Ok? E pedimos para calcular o valor do nosso coeficiente. Então, calculate R. Tá. Apareceu esse erro aqui porque ele não calcula com vírgula. É necessário nós colocarmos e trocarmos por ponto. Então, tudo que tem vírgula nós trocamos por ponto. Damos aqui um Ctrl L. Então, colocamos aqui substituir vírgula por ponto e substituir tudo. Agora selecionamos novamente os valores de x, substituímos. Agora selecionamos agora sim, clicamos em calcular R, aguardamos. Tá, está aqui. Bom, como interpretar isso? Nós temos aqui um gráfico, um plano cartesiano simples, onde na horizontal nós temos disposto todos os valores de x, ou seja, os valores do quilo do sorvete, e na coluna vertical os valores de y, ou seja, a demanda total por sorvete a cada valor do quilo de sorvete. Nós temos aqui então esse comportamento aqui no gráfico de dispersão, é como se fosse uma curva decrescente, que mostra que à medida que x vai crescendo, ou seja, que vai se aumentando o preço do sorvete, o valor demandado do sorvete ele vai diminuindo gradativamente. Quando x era R$1, nós tínhamos uma demanda alta. Quando esse valor foi lá para casa dos R$4,50, a demanda caiu. Além de traçar o gráfico, ele nos dá todas as diferenças entre o preço menos o preço médio de y, e depois nos dá o valor médio da soma, e também para essas diferenças ao quadrado. E depois ele pega e faz o somatório, faz a multiplicação entre essas diferenças ao quadrado, de x menos x médio ao quadrado, de y menos y médio ao quadrado, para chegarmos a este valor, exatamente como foi feito aqui na planilha, onde nós observamos aqui, por exemplo, x menos x médio dá menos 1,763, que vai ser igual a x, aqui é R$1, que é este valor aqui de R$1, o quilo do sorvete, menos o valor médio de x, que é 2,76, e deu esse valor aqui, menos 1,763. Fizemos isso para todos os valores de x, ou seja, para os 9 valores do sorvete. Aliás, 8 valores do sorvete. Da mesma forma nós fizemos com y também, ou seja, cada valor da quantidade total demandada de sorvete, que está aqui 42, aqui 42, 37, 37, cada um desses valores, menos o seu valor médio, ou seja, menos a média de todos esses valores aqui. Depois nós pegamos cada um desses valores aqui, elevamos ao quadrado, e assim então fizemos a multiplicação
de todos esses valores aqui e aqui embaixo a soma, que deu menos 88,53, que bate exatamente com o valor calculado pelo site. Tá? E são esses valores aqui que nós vamos tomar para calcularmos o coeficiente por meio dessa fórmula. Nós vamos pegar aqueles valores, nós vamos substituir nessa fórmula para então chegarmos ao valor do coeficiente de Pearson. Tá? Então nós temos aqui ρ, ele vai ser igual a esse valor aqui, H33, que é esse menos 88,53, que ele é dividido pela raiz quadrada desse F33 vezes a raiz quadrada de G33, que ele chegou exatamente a esse valor aqui, de 0,98032, que se formos calcularmos pela fórmula do Excel, corre entre este e y também, chegaremos exatamente ao mesmo valor. Ou então pela fórmula Pearson. Selecionamos os valores. Exatamente o mesmo valor. Colocando tudo isso em termos percentuais, aqui, vamos colocar duas casas. Qual a explicação que temos? É que as variáveis x e y, ou seja, o preço do sorvete, a quantidade demandada de sorvete, quantidade total de demandada de sorvete por cada preço, elas se ajustam, e este ajustamento é um ajustamento negativo e da ordem de 98,03%. Por que um ajustamento negativo? Por que esse valor é negativo? Porque, ora, à medida que o valor de x, que é o preço do sorvete, vai crescendo, consequentemente, a quantidade demandada ela vai caindo. Como podemos ver aqui, parte de R$1 vai até R$4,50, o preço do quilo de sorvete. Quando era R$1, a quantidade total demandada era 42 quilos. Quando subiu para R$4,50, ela caiu de 42 para 7 quilos. E é por isso que a nossa função ela tem este comportamento aqui. Ele é um comportamento decrescente. E essas variáveis elas estão linearmente ajustadas, mas de forma decrescente. É uma função decrescente. E é por isso que esse valor da correlação de Pearson, ele é um valor negativo. Elas estão correlacionadas de forma inversa, de forma negativa. E esse gráfico que observamos aqui, que é o gráfico de dispersão, ele também é o gráfico das diferenças. Tá? Nós podemos observar que é uma função decrescente, mas que não é exatamente uma reta, é uma curva. Se fôssemos traçar uma reta aqui, nós podemos observar que existem diferenças entre o efetivo valor, tá, que é o valor observado, e o valor médio. Bem aqui no meio, bem aqui passa uma reta, que é uma reta dos valores médios para cada valor da série, tanto de x como de y. E esses valores que estão fora aqui são as diferenças. É por isso que nós trabalhamos com diferenças quando montamos esse gráfico do exemplo anterior aqui, tá? Não há outra forma de entendermos esse gráfico se não for por meio de diferenças. Essas diferenças aqui, menos 3, menos 6, menos 4, menos 8, que são essas diferenças aqui. Esses valores aqui são as diferenças, não são os valores efetivamente observados, porque os valores efetivamente observados eles estão dispostos em uma... Vamos copiar esta página aqui, colarmos, e agora
Vamos traçar uma linha aqui. Isso. Mais ou menos aqui. Então essa linha vermelha, ela nos mostra os valores médios, tanto de x como de y. E esses pontinhos aqui são as nossas diferenças, ok? A linha vermelha então mostra os valores médios da série e os pontinhos nos mostram as diferenças entre cada valor médio e cada valor observado, que foi exatamente o que foi feito aqui, as diferenças. Aqui estão os valores observados da altura, aqui estão os valores observados do peso, e aqui estão as diferenças percentuais dos valores de cada valor da altura e as diferenças percentuais entre cada valor do peso. E com essas diferenças nós conseguimos traçar este gráfico então. Se fôssemos traçar um gráfico entre x e y, no caso do exemplo do sorvete, um gráfico de linhas, nós temos isso aqui. E a gente verifica que x é o preço e y é a quantidade demandada. Então, à medida que x parte de R$1 para R$5, a quantidade ela decai de 42 para 7 unidades. Tá? Então, o comportamento contrário. Deseja ter essa planilha? Me envie um e-mail no endereço que está aparecendo ao vídeo. Gostou da videoaula? Clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e até a próxima videoaula.